Vamos para a palavra dessa noite. O Senhor tem algo especial para tratar conosco. E eu já quero começar a minha palavra fazendo uma pergunta para você. Você já passou por uma situação que te tirou o chão? Você já passou por algo assim? Uma vez eu recebi uma ligação. Foi num final de tarde assim. Não, já era noite. Tarde da noite, aliás. Foi por volta de umas 10h30 da noite, sendo mais exato. Eu recebi uma ligação e a partir daquele momento o meu mundo simplesmente parou. Parou. Sabe quando abre um buraco embaixo do pé assim, você fica estático, você não sabe o que fazer. O medo, a insegurança, a ansiedade me envolveram de forma tão abrupta que confesso que me faltou o ar. De verdade. Numa simples ligação, eu fui desafiada em tudo o que eu achava que conhecia da fé. Tudo. Eu olhei para o problema, olhei para mim, observei a fé que eu tinha e eu só pude clamar: Senhor, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu simplesmente não sei o que fazer. Não sei o que fazer. E talvez você esteja assim nessa noite. Eu não sei essa semana como está. Talvez você tenha recebido o resultado de um exame e isso te tirou o chão. Ou quem sabe alguém chegou e te contou, ou até mesmo uma fofoca dizendo que o seu filho ou sua filha está envolvida com drogas. Ou quem sabe a notícia de que o teu cônjuge está te traindo. Ou um pedido abrupto de divórcio, ou um comunicado de divórcio. Se esse é seu caso nesta noite, Deus tem uma palavra para o seu coração, tem uma convocação para você como crente. E eu quero apresentar essa palavra dessa noite com um tema: quando um gigante nos desafia. Você pode repetir comigo, por favor? Quando um gigante nos desafia. Essa é a nossa meditação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu gostaria que você ficasse até o final no capítulo 17. Já vá direto para os versos 42 a 45. E nós vamos fazer uma leitura bem rápida, mas eu quero que você coloque todo o seu foco para que você entenda o que o Senhor tem para você nessa noite. Olha, diz assim a palavra de Deus: e olhando, leia esse olhando em letras garrafais, maiúsculas e negrito. E olhando, o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Assim diz a palavra de Deus. Este é um dos relatos mais famosos da Bíblia e com certeza você já conheceu essa história nas aulas da Escola Bíblica Central, ou quem sabe a sua mãe ou seu pai contava essa historinha, né, para você dormir. E eu sei que de uma forma ou de outra você tem esse relato aí na sua memória. E na verdade este relato traz um desafio, um grande desafio. E o que é um desafio? Um desafio é uma situação ou um grande problema que foge do nosso controle. Um desafio é algo que quando nós olhamos para ele, reconhecemos que trata-se de algo acima da nossa capacidade natural. Trata-se de algo difícil, que nos constrange, pois desperta em nós as mais diversas e controversas emoções. Entre essas emoções, o medo. Por quê? Porque um desafio pode nos roubar algo muito precioso.
ou pode nos marcar como derrotados, como fracassados, e isso mexe muito conosco, nos desestrutura. Dependendo do desafio, meu irmão, minha irmã, você terá que investir tudo o que você tem. Toda a sua coragem, toda a sua ousadia, toda a sua inteligência, todo o seu foco, e enfim. E nós vamos analisar o desafio de Davi. Vamos pensar um pouquinho? De acordo com as possibilidades humanas, a chance de Davi vencer Golias era simplesmente zero. Não tinha possibilidade. Por quê? Porque Golias possuía uma superioridade física, se nós o compararmos a Davi. Então, nós temos aí, os historiadores discutem, mas fato é que Davi tinha uma altura acima de 2 metros. Davi devia ter entre 1,5 m e 1,60 m. A couraça de Golias devia pesar em média 70 quilos. A lança 7,5 kg. O escudo, uma média de 30 quilos. A espada, 20 quilos. Só o capacete, uma média de 20 quilos. E Davi, o que ele carregava eram 5 pedrinhas que talvez tenham dado 400 gramas, 500 gramas, que era o que ele suportava na mão. Brincadeiras à parte. Golias nunca tinha perdido uma batalha. Essa é a verdade. Enquanto que Davi sequer tinha ido à guerra. Os historiadores afirmam que Davi teria entre 14 e 16 anos. 14 e 16 anos. No máximo, quando enfrentou Golias. Pensa a comparação entre um e outro. Como pode então Davi ter vencido este desafio tão extraordinário? Como pode? Sabe por quê? Quando você lê detidamente o texto e mergulha no texto, você vai observar que Davi venceu porque ele possuía visão espiritual. Uma pessoa é do tamanho da visão que ela possui. Eu ouvi um amém, então vou repetir. Davi venceu porque possuía visão espiritual. Afirmo, uma pessoa não é do tamanho da estatura dela. Ela é do tamanho da visão espiritual que ela carrega. Amém? Sendo assim, eu pergunto, quem era maior, Davi ou Golias? Não é? Visão espiritual é uma capacidade sobrenatural que nos capacita a enxergar além do olhar humano. Não se adquire visão espiritual com formação acadêmica. Não há um doutorado que possa te oferecer um certificado de visão espiritual. Nós recebemos a visão espiritual quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 16, Paulo afirma que nós temos a mente de Cristo, que nos é dada através da presença do Espírito Santo em nós, né? No entanto, nem todos fluem através da mente de Cristo, e nem todos fazem uso dessa capacitação que o Espírito Santo nos dá, chamada visão espiritual. É o Espírito Santo quem trabalha na nossa mente para nos fazer entender o que está por trás dos fatos, o que realmente está por trás dos nossos problemas, ou entender quem de fato está por trás das lutas que nós enfrentamos, das batalhas, dos desafios que chegam até nós. Quem tem visão espiritual é capaz de ver além do natural. Além do natural. Sendo assim, eu afirmo, para quem gosta de anotar, o maior dom que Deus deu a nós como seres humanos, não foi a vista. A vista, eu me refiro aos olhos, a capacidade de ver o que está à sua frente. O maior dom que Deus deu ao ser humano foi o dom da visão. Por quê?
Porque a vista, ela é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Os olhos mostram as circunstâncias, mas a visão aciona a nossa fé. Quando eu recebi aquela ligação, do outro lado da linha estava a minha cunhada aos gritos e em completo desespero. E ela falava assim para mim: o Rodrigo foi sequestrado, o Rodrigo foi sequestrado, o Rodrigo foi sequestrado. Ela gritava em agonia: pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus. Era a mãe do Rodrigo, que é minha cunhada, que gritava. E o Rodrigo, muito especial para mim, porque quando eu vim do interior para cá, eu vim ser a babá dele. E nessa data do sequestro, ele estava ali com uma média de 17 anos de idade. Nesse momento que eu recebi essa ligação, tudo parou. Nada mais era importante. Se alimentar não era importante, dormir não era importante, tomar banho não era importante. Todas as prioridades caíram ao chão. Nós nos sentíamos pequenos, impotentes. E diante de tamanha crise, diante de tamanho problema, só nos restou duas opções. Ou nos desesperávamos juntos, arrancaríamos o cabelo, sairia gritando pela rua, gritando e procurando ajuda humana. Ou nós nos uniríamos como família em oração. A polícia foi chamada e nós decidimos transformar o quarto do Rodrigo num quarto de guerra. Um quarto de guerra de oração. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, na versão NVT, se possível, eu gostaria que fosse projetado para nós lermos. Olha só, prestem atenção. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Quem vive por fé sabe que literalmente você não é igual a todo mundo. Enquanto todos seguem uma vida natural, limitada pelas circunstâncias, quem vive por fé vive uma vida misturada com o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Ele, como Deus poderoso, soberano, glorioso, Ele interfere nas nossas circunstâncias. E Ele nos permite alcançar aquilo que os nossos olhos não veem, mas que pelo poder do Espírito Santo nosso coração sente. Meu querido, minha querida, para vencer um gigante, você vai precisar desenvolver a sua visão espiritual. Não tem outro jeito. A visão espiritual, ela vem através do enchimento do Espírito Santo. E a gente se enche do Espírito Santo através da leitura da palavra, do louvor e adoração, através de vida de oração e vida de santidade. É assim que a gente se enche do Espírito Santo. É dessa forma, não tem outro caminho. É o Espírito Santo que te capacita a ver a situação como Deus vê. É o Espírito Santo que te capacita a ver além da circunstância, a ver com os olhos da fé. Quem crê sai do comum. Quem crê sai do mediano. Quem crê alcança além da sua realidade. É a visão espiritual que nos dá coragem. É a visão espiritual que nos dá ousadia. Não basta só ter coragem. Você pode ser corajoso e ousadia zero. Não adianta, é coragem. E precisa ter ousadia para encarar o seu gigante, a sua situação difícil. Encarar de frente e lutar até vencer. É a visão espiritual. É pelo enchimento do Espírito Santo. O maior inimigo da visão espiritual é a vista natural. Sabe por quê? Porque aquilo que você vê te limita somente ao que os seus olhos enxergam. Sem visão espiritual, você vai receber o diagnóstico e vai cair em depressão
e já vai começar na sua mente fazer um velório mental, porque eu recebi um diagnóstico, conversei esses dias com uma irmã, que uma pessoa da família, o médico deu tempo para o marido dela de 3 meses. Depois eu conversei com esse marido, amigo do meu esposo, conversei com ele, o médico deu tempo de só 3 meses. E agora, umas 3 semanas atrás, nos encontramos, faz 1 ano e meio e ele está melhor do que nunca. Vai entender. Oh, Jesus, e ele é crente, glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa que não tem visão espiritual, já se entrega diante da dificuldade. A visão espiritual, ela não tem limite. A visão espiritual te levará até onde você conseguir crer. A visão espiritual te levará até onde você conseguir continuar, não desistir e continuar crendo. Nossa fé, nesse momento, ela foi desafiada. O nosso brio foi ferido. Surgiu em nós uma santa ira, porque nós olhamos um para o outro e falamos assim: mas que desaforo o diabo tomar um dos nossos, assim embaixo dos nossos olhos. Como pode o diabo levar um dos nossos? Fomos tomados de santa indignação. E se vocês nos vissem naquele quarto de guerra, vocês certamente diriam que nós tínhamos nos tornado um bando de loucos. Falou: olha, o menino foi sequestrado e essa família ficou toda doida. Toda doida. Por quê? São umas direções que o Espírito Santo nos dá, e que se a gente olha com os olhos naturais é esquisito. Mas nos olhos espirituais depois faz todo sentido. Nós colocamos no quarto dele, em cima da cama, nós pusemos o boné dele, pusemos a camiseta, pusemos a calça, pusemos o tênis. Só não enchemos de roupa para fazer o boneco. Mas nós colocamos as roupas dele lá. E nós pedimos para a nossa cunhada entrar em batalha espiritual. E ela impunha as mãos sobre o boné. E ela falava: em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, Rodrigo, eu profetizo sobre você paz. Eu profetizo sobre você tranquilidade. Põe as mãos sobre a camiseta e falava: eu profetizo proteção de Deus sobre o teu corpo. Você não será ferido, você não será abusado, você não será morto. E colocava sobre as pernas, sobre os pés, enquanto ela clamava. E teve um momento, nós temos um tio que é pastor, e ele também guerreando conosco. E ela se posicionou diante do mundo espiritual. E ela falou: e agora, coberta com o sangue de Jesus Cristo, eu me dirijo a Satanás e aos seus demônios. E eu me coloco entre vocês e o meu filho. E eu me lanço contra vocês agora em guerra, usando o sangue de Jesus, usando o poder do nome de Jesus. E eu digo a vocês que para vocês tocarem no meu filho, vocês vão ter que passar por cima de mim. Vocês vão ter que passar por cima de mim. E essa mãe chorava e orava. Os demais oravam pelos outros componentes da quadrilha. Eu fiquei responsável de orar pelo chefe da quadrilha. Pensa bem, dentro desse quarto, todo mundo orando. E eu orava assim, é interessante. Oh, Jesus, como o Espírito Santo é maravilhoso. Eu levantava as mãos e falava assim: eu declaro em fé, você que é o chefe dessa quadrilha, você não terá paz. Você não vai conseguir comer. Eu amarro agora a sua capacidade de se alimentar. A sua fome está retida. O seu colchão se tornará agora como um colchão de espinhos. O seu travesseiro agora se torna como espadas na sua mente. E orando, eu profetizo sobre você o envio da parte do Senhor. Anote essa frase: o envio da parte do Senhor de um espírito de confusão para te atormentar. Vocês acharam esquisita essa oração, não acharam? Estão assustados? Precisamos conversar mais sobre batalha espiritual. Por favor, coloque o texto de Jeremias capítulo 20, verso 11. Por gentileza, e você pode abrir na sua Bíblia.
para não achar que eu combinei com a mídia, para eles colocarem o texto do meu jeito. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor está comigo como um... Eu gostaria que a igreja falasse bem alto. Como um... Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais esquecerá. Por favor, coloque Isaías capítulo 19, verso 14. Vou ler a parte A. Lerei na versão NT-LH, que é mais fácil de compreender, porque não terei como fazer a exposição de todo o texto. Mas observe bem o que diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês lessem Isaías 19, 14. Vamos ler todos juntos? O Senhor, pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Fala sério. Toda visão espiritual, igreja, traz consigo uma unção de ousadia. E eu quero te perguntar, qual gigante tem te afrontado? E eu gostaria que desde já você não ficasse parado olhando para mim, desesperado e falando assim, onde que a pastora vai chegar com essa palavra? Mas eu gostaria que você comece a orar e peça a Deus que te dê entendimento e te dê visão estratégica para que você saia daqui nessa noite com uma espada nas suas mãos para lutar contra o gigante que veio para te envergonhar, que veio para te derrubar, que veio para te abater, que veio para sequestrar a bênção que Deus te deu. Então já vai orando. Eu não faço milagres, mas o Espírito de Deus está trabalhando aqui nessa noite. Ele não está trabalhando só no altar, Ele está trabalhando aí onde você está. E está vendo o porquê que você veio aqui nessa noite. E a palavra nessa noite é que quando estamos diante de um gigante, não adianta armas naturais. Nós precisamos receber de Deus armas espirituais para enfrentar. E se precisarmos ser levantados por Deus com grande ousadia, que assim Ele faça, porque é assim que Ele age muitas vezes nas nossas vidas. Mas por favor, não sai por aí fazendo esquisitices, falando que foi a pastora Ângela que mandou. Eu estou dando um testemunho, não estou trazendo uma doutrina, tá bom? Mas se o Espírito Santo te dirigir a fazer algumas esquisitices, não temas. Se é o Espírito Santo, se Ele te levantar para fazer alguma oração mais ousada, faça, porque Ele respalda a quem lhe obedece. Estamos entendidos? Amém? A luta que fizemos, igreja, não foi contra pessoas, foi contra o diabo. Entenda isso. Foram 3 dias, 4 noites de ameaças, de pedidos de resgate, de opressão, pedindo dinheiro. Foi uma luta muito grande. E é muito difícil você lutar contra o inimigo que você não vê, que não está perto de você. Você não tem como pegar o telefone e ligar para ele. Ele liga para você no meio da madrugada. Ele liga para você e faz chacota. Ele liga para você e faz outras ameaças. É horrível. É horrível. Então, queridos, agora eu quero que vocês prestem atenção para você entender o porquê do meu argumento. O que a vista humana faz em nós. Abra sua Bíblia no livro do profeta, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 24, versão NVT. Eu vou pedir para projetar na tela. Vamos ler na tela? Quando os israelitas viram, certo? Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Observem como Golias via Davi. Observe. Está aí no capítulo 17 de 1 Samuel, verso 42. Olha o que diz. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto.
Vá agora para o verso 33, por gentileza. Veja como Saul via Davi. Observe. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Mas agora eu quero que você vá no verso 26, para você observar como Davi via Golias. Como Davi via Golias. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, por possuir visão espiritual, viu aquilo que ninguém viu. Sabe por quê? Porque a circuncisão foi o pacto de Deus com Abraão em favor de Israel. Davi sabia que ele tinha pacto com Deus, sabia também que Golias não fazia parte desse pacto. Viu, queridos? Nem o rei, nem o exército de Israel conseguiram ver e nem discernir o que Davi discerniu. Um adolescente teve um discernimento espiritual que um exército inteiro e nem o rei tiveram. E hoje, em 2025, nós temos a circuncisão feita no nosso coração pelo sangue de Jesus Cristo. E por causa disso, nós temos aliança com Ele. E por causa dessa aliança que nós temos com Jesus Cristo, nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Anote, por favor, a unção te transformará em alguém extraordinário. Davi era cheio da unção de Deus. Davi era cheio da unção de Deus. Observe versos 32 ao 37. Eu vou parafrasear por causa do nosso tempo. Como Davi se via. Ele diz ao rei Saul: já matei um leão e também um urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto tem afrontado os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Observe que Davi nunca chamou Golias de gigante. Vocês não vão dar o glória a Deus, não? Acho que só eu fiquei empolgada ao constatar essa verdade. Davi nunca chamou Golias de gigante. Para ele, o único grande era o Senhor dos exércitos que estava com ele. Glória a Deus. Que visão extraordinária. Davi nunca diminuiu Deus, o Deus dos exércitos, para um tamanho menor do que Golias. Havia algo extraordinário que repousava sobre Davi. Na carta de Paulo, na segunda Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, na versão NVT diz assim: é Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecerdes firmes em Cristo. Ele nos ungiu, próximo verso, e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Você pode dar um glória a Deus? Você aceitou Jesus de verdade? Você tem certeza que você aceitou Jesus de verdade? Você tem certeza que você entregou a sua vida para Jesus de verdade? Então a palavra de Deus diz que você é ungida, que você é ungido, que o Espírito Santo habita em você, que você é propriedade exclusiva do Rei dos Exércitos, que Ele cuida de você. Que Ele cuida de você, é Ele quem nos capacita, é Ele quem adestra as nossas mãos para bater
batalha e habilita os nossos dedos para a guerra. É Ele, irmãos, nós não podemos ficar com uma cara assustada quando a gente fala de batalha e de guerra espiritual. Nós precisamos nos fortalecer. Sabe por quê, igreja? Porque o tempo do fim está nas nossas portas. E cada dia a batalha estará mais difícil. Cada dia a luta parece que está mais apertada. E nós temos que estar habilitados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se na hora da guerra você não conhecer versículo bíblico que te habilita para a guerra, você vai ficar apanhando, ou até mesmo desanimando na fé, ou até mesmo duvidando de Deus, ou ficando com a mente dividida, ou ficando com medo, desanimado, e vendo as coisas se acabarem, e não tomará uma posição. Graças a Deus que o Espírito me fez lembrar desses 2 versículos, que o Senhor irá contra os nossos inimigos que eu falo, demônios que se levantam para roubar o que Deus nos deu. Graças a Deus por esse versículo que fala que Deus da sua parte enviou um espírito de confusão contra o exército inimigo, e isso naquele momento me trouxe fé. Graças a Deus. Se tem algo que você tem que pedir a Deus, mais do que pedir uma bênção para Ele, peça para ser cheio da unção de Deus, peça para ser cheio do Espírito Santo, peça para ter visão espiritual, porque é isso que nos traz vitória. Igreja, eu quero te perguntar, a quem você tem ouvido? 1 Samuel 17 ainda, capítulo 17, versos 43 e 44, na versão NVT, diz assim: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Que gigante ousado. Queridos, temos que entender que vitória ou derrota sempre estarão diante de nós. Depende qual voz você vai ouvir na hora da luta e na hora da batalha. Quem tem Jesus é guiado pela voz do Espírito Santo. Mas não pense que o diabo não tentará trazer sugestões malignas para que você desista da fé, caia em desânimo e seja derrotado. A voz do Espírito Santo sempre te levantará. A voz do Espírito Santo sempre te animará. A voz do Espírito Santo sempre trará para você uma palavra que vai te habilitar para você conseguir vitória nessa batalha. Davi venceu no momento em que não aceitou as palavras de Golias. Ele não se comparou com o gigante. Davi não falou assim: nossa, Golias é grande e eu sou pequeno. Golias tem armadura e eu apenas uma roupa de pastor e algumas pedras. Davi é forte e eu sou fraco. Se Golias se levantou, é porque Deus abandonou o povo de Israel. Davi não teve esse pensamento. Pelo contrário, Davi falou o que cria. Como ele falou o que ele cria, Deus confirmou as palavras de fé ditas por Davi. Na hora da batalha, aprenda a falar o que você crê. Na hora da luta, na hora do medo, na hora da insegurança, o que você crê, começa a falar em voz alta. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu sou salvo, sou perdoado. Jesus se importa comigo. Eu sou filho de Deus, Ele cuida de mim, Ele me sustenta. Eu não sei o que está acontecendo, mas Ele está no controle. Vai falando em fé, vai falando em fé. O próprio Deus vai começar a confirmar. Há um texto do Novo Testamento que diz assim, que a nossa fé, ao ser provada, como ouro no fogo, ela promoverá testemunho para a glória do nome de Jesus Cristo. Então Davi falou o que ele cria. Nos versos 45 a 50, mostram essa guerra de palavras. Davi disse ao filisteu, preste atenção:
Olha o que Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O verso 50 diz que Davi prevaleceu contra Golias. E o verso 51 afirma que ele cortou a cabeça do gigante, matando-o. O que significa isso? O que significa cortar a cabeça do gigante? Significa ter uma vitória definitiva contra um problema que estava se perpetuando. E eu quero dizer uma palavra da parte de Deus para você nessa noite. Deus te dará uma vitória definitiva sobre uma batalha que há tempos você está enfrentando, que você tem vindo ao altar entregar ao Senhor, e Ele tem visto a sua atitude, Ele tem visto a sua humildade, Ele tem visto a sua entrega. Ele entrará com justiça, Ele interferirá em teu favor, e Ele vai cortar, é Ele que vai cortar a cabeça desse gigante, para que nunca mais se levante e nunca mais ouse te tocar, porque você tem dono. Você não é ovelha sem pastor, você não é barco à deriva, você não é um ser jogado e abandonado sobre a terra, mas você tem quem se importa com você, e Ele está vendo, e Ele é Deus da guerra, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de bondade, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus que visita o seu povo, Ele é um Deus que te visita na sua cama, Ele é Deus que visita a sua casa, Ele é Deus que te visita no seu trabalho, quando você é afrontado por pessoas cheias do espírito de inveja, por pessoas que tentam tomar o teu lugar, e Ele vai trabalhar, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não deixou de ser o mesmo Deus que deu vitória a Davi, é o mesmo Deus que está aqui hoje falando com você. Oh, glória a Deus! Resultado da nossa oração esquisita feita no quarto de guerra. Não dá tempo de contar todos os detalhes do que Deus fez. A polícia encontrou o cativeiro, libertou o meu sobrinho. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa entrou no cativeiro, orou pelo meu sobrinho, entregou uma palavra de vitória, leu um texto bíblico e foi embora. Entrou no cativeiro e falou: você é crente, né? Falou desse jeito. Um dia, se Deus permitir, contarei esse testemunho. E o meu sobrinho é membro aqui da igreja. Minha cunhada é membro aqui da igreja. Glória a Deus! Nenhum centavo foi pago para o diabo. Nenhum centavo foi pago para o diabo. Lembra que eu falei do espírito de confusão? Que eu pedi ao Senhor que enviasse da parte dele. Vocês lembram? E teve gente que ficou assim, teve gente que cruzou o braço, falou: nossa, espírito de confusão. Queridos, nós já estávamos com ele em casa. Vocês imaginam o tamanho da festa. Pensa, se nós já éramos esquisitos quando estávamos guerreando, pensa na esquisitice quando a vitória chegou. A gente dançava que nem índio, assim, em círculo, e pulava, e pulava, e pulava, e pulava, gritava, se alegrando. Ele já tinha tomado banho, estava arrumando a mala para ir com o meu tio lá para o Paraná, para um tempo de descanso. Qual não é a surpresa? O telefone da minha cunhada toca, pastor Edmar. Toca. E aquele endemoniado falou: escuta aqui, dona Rosimeire. Se a senhora não mandar esse dinheiro agora, para a senhora não dizer que eu sou muito ruim, eu vou mandar o presunto do teu filho para você enterrar. Desse jeito. Ela falou: você é louco? Louca está a senhora que já passou todo esse tempo e ainda não depositou o dinheiro. Ele queria 500 mil reais há mais de 10 anos atrás. Era dinheiro, gente. Era dinheiro. E ela começou a rir. E começou a gargalhar. Ela falou: meu filho já está comigo.
Meu filho já está comigo. Você agora está nas mãos de Deus. É para Ele que você vai prestar conta. O chefe da quadrilha não sabia que o cativeiro tinha sido estourado, que o menino já tinha sido libertado, porque ele estava gerenciando mais 2 sequestros, ele era o cabeça, ele nem sabia, houve uma confusão entre a quadrilha, houve uma confusão, sabe? E eu sei que foi da parte de Deus. Por quê? Porque eu pedi, queridos, Deus não é brincadeira, Deus não é brincadeira. Quando Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, Ele está falando sério. O problema é que a gente ora e não crê. A gente ora só para desabafar, não para crer de verdade em quem é Deus. Quando você orar, traz à sua mente quem é Deus. Em nome de Jesus, traz esse Deus que dá vitória para o seu povo. Em nome de Jesus, você não pode ser vencido pelo diabo. Eu gostaria que você ficasse em pé. Queridos, por causa de Jesus, não é porque você é bonito e bonzinho, não. Por causa de Jesus, você é forte. 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 Oh, o que o diabo sequestrou de você? O que ele sequestrou de você? Ele sequestrou a sua saúde. Ele sequestrou a sua comunhão, a comunhão com a sua família. Ele tem te mantido no cativeiro do vício, aquele vício que você deixa escondido, ninguém sabe, mas Deus sabe, que o inimigo está te prendendo nesse cativeiro do vício. Você está preso no cativeiro de uma vida sexual suja, está preso numa vida emocional fracassada. Qual é o gigante que tem se levantado e tem te diminuído? Golias é a representação do diabo. E eu quero te dizer que Jesus já o venceu. E se você crer, porque você está em Cristo, você vencerá também. Mas para isso você precisa de visão espiritual. Para isso você precisa mover a tua fé na palavra. Peça agora para o Espírito Santo depositar no seu coração um versículo de vitória. Qual é o versículo de vitória que o Senhor tem trazido à sua mente? Pede aí agora, Espírito Santo, eu te apresento esse gigante. Me dá um versículo agora, Senhor, e eu vou me lançar contra ele com essa espada da tua palavra, e eu vou vencê-lo, por causa do poder do teu sangue, por causa do poder do teu nome. Oh Senhor, em nome de Jesus, você precisa ver claramente aonde o inimigo tem te aprisionado, porque talvez você não está vendo. Todo mundo diz para você que você está errado, mas você não consegue enxergar. Você acha que só você está certo. Considere que talvez você já esteja aprisionado e não está conseguindo enxergar. Mas nessa noite pede para o Senhor, me dá visão espiritual. Eu gostaria de convidar a igreja agora para entrar em oração. E eu gostaria que quem quiser, nesse momento, esse culto é culto de oração, é culto de milagres. Quem quiser vir aqui à frente, vem agora para agir a sua fé. Vem agora, nós temos 5 minutos para terminar esse período. Nós temos 5 minutos. Pede agora, Espírito de Deus, vem orando, não vem olhando para mim não. Vem orando, pode cantar. Eu tenho um Deus que não vai me deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Oh, pode vir mais para frente, por favor. Dá um passinho mais para frente, por gentileza. Dá um passinho mais para frente, por gentileza, mais para frente. A igreja que ficou começa a cantar. Começa a guerrear em louvor. Por favor, igreja, vamos cantar. Vem. Glória a Deus. Eu creio, Senhor.
Oh, aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria, oh, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Da fé, ela já tem que vir antes do medo, vir antes da insegurança por causa do gigante que se levantou. Nessa noite receba uma unção de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai se alegrando, vai se recebendo do Espírito Santo esse toque nessa noite. Ao invés de você cair em depressão, ao invés de você cair em desespero, ao invés de você ficar em pânico, achando que tudo acabou, eu quero te dizer em nome de Jesus, hoje começou um novo agir de Deus na sua vida. Se você crê, queridos, nós somos daqueles que creem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos em nome de Jesus, não na nossa força, mas na força do Espírito Santo de Deus. Nós vamos clamar agora. Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos pelos nossos irmãos que estão aqui em luta, mas eu não quero chamar vocês de irmãos que estão enfrentando lutas. Eu quero chamar vocês em nome de Jesus, de irmãos que vão alcançar uma grande vitória, para a glória do nome do Senhor, para que todos saibam, para que todos vejam, para que todos reconheçam que há um Deus vivo na tua vida. Há um Deus vivo na tua vida. Há um Deus vivo na tua vida. Ele é real, Ele é real, Ele é real, Ele é bom e Ele cuida de nós. Levante as suas mãos, comece a fazer a sua oração. Pai de amor, nós estamos aqui diante do teu altar. Eu sou a primeira que estou aqui te glorificando, porque o que o Senhor fez em favor da minha família, Senhor, nada no mundo paga o favor que o Senhor nos fez. Tu és o mesmo, e eu peço agora por cada irmãzinha que está aqui, cada irmão querido que neste momento veio ao altar como um símbolo de se levantar contra o gigante que se levantou durante esse tempo, Senhor, para envergonhar os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero falar como Davi, que os gigantes se levantam contra nós, vindo nos oprimir, mas nós vamos contra eles em nome de Jesus. Nós vamos contra eles pelo poder do sangue do Cordeiro. E por causa de Jesus na cruz, nós temos vitória. Igreja, vocês que estão aqui na frente, repitam comigo. Levanta a mão, agora é hora de agir a fé. Se você não crê, não repita. Mas se você crer, você vai repetir. Porque aqui ninguém é obrigado a fazer oração só porque a pastora está pedindo. Mas se você crer, você vai repetir. Pai Celestial, eu ouvi a tua palavra. A tua palavra aqueceu a fé no meu coração. E eu decido crer que tu és o Deus que guerreia em meu favor. Eu te apresento esse gigante agora.
Fala o nome do gigante que está te desafiando. Fala baixinho. Fala baixinho. Seja vergonha, fracasso, doença, falência, divórcio, seja o que for, vício. Fala agora para o Senhor. Pai querido, em teu nome, eu me lanço contra esse gigante. Corto a cabeça dele agora pela fé. E eu declaro em fé, em nome de Jesus, que eu verei este gigante derrotado de forma definitiva, para a glória do nome de Jesus. E desde já eu te entrego todo o louvor. Desde já eu reconheço que só Tu és Deus. Toda a honra e toda a glória seja Tua. Eu deixo esse gigante neste altar e já te louvo pela vitória que o Senhor me dará. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauso de quem crê. Aplauso de quem crê. Aplauso de quem crê. Oh, glória a Deus. Pode cantar. Canta. Mesmo. Oh. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Nos alegraremos em o nome de Jesus, vencedor para sempre. Glória a Deus.